9h09, de volta com o Jornal Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre arrecadação aqui no estado de Goiás. O que é sempre muito bem-vindo falar sobre esse assunto, afinal de contas, o governador Ronaldo Caiado tem, há muito tempo, falado sobre a falta de dinheiro para tudo, né? Que a situação do estado está péssima. E uma informação vinda do setor da economia chamou a atenção. A receita do estado de Goiás cresceu quase 10%, 9,84% de janeiro a maio deste ano, com relação ao mesmo período de 2018. Mas com esse saldo tão significativo, né? Mas como é que aconteceu esse salto assim, tão significativo em tempos tão difíceis, né? E o quanto, né? São 10% a mais em cifras, no dia a dia ali, né? Quanto que o governo tem para gastar? É sobre esse assunto que a gente vai tentar entender agora, conversando com o Paulo Sérgio dos Santos. Ele é presidente do Sindifisco, o Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás. Já está na linha para explicar para a gente sobre essa situação. Bom dia, presidente. Obrigada pela sua participação aqui no Jornal Bandeirantes. Bom dia, Rosane. É um prazer poder falar para o seu público aí. Bom, presidente, sempre bom a gente falar de aumento na arrecadação e quase 10% aí, 9,84% realmente é um número bastante significativo, mas como é que a secretária da Economia conseguiu esse milagre, depois de tanto a gente ouvir o governador Ronaldo Caiado reclamando sobre a questão financeira do Estado? Na verdade, nós temos o quê? Desde o mês de janeiro, quando o novo governo assumiu, não obstante ali no início temos algumas dificuldades até de interação, né, entre o fisco e a equipe nova, né, que estava se formando, tanto que uma nova equipe foi formada ali de superintendentes por volta do mês de fevereiro para março, ou seja, 2 meses praticamente para que se formasse a equipe. Nesse período, e como em todos os outros governos, em todos os anos anteriores, o fisco sempre trabalha com metas, né? E nós vimos aí durante esses anos batendo metas, comparado aí 2014 para cá, os últimos 5 anos, somente o ano de 2017 teve uma pequena queda na referência ao ano anterior, mas esse incremento ele tem sido mantido nos últimos 5 anos praticamente. Então, um trabalho muito forte da fiscalização, a consciência, né, da equipe de que era preciso trabalhar ainda mais, né, os auditores trabalharem ainda mais no combate à sonegação, intensificou-se operações em conjunto com outros órgãos, né, com o Ministério Público, com a Polícia Civil, né, no combate à sonegação. Isso é uma mensagem importante que se passa para que todos cumpram suas obrigações fiscais, né. Nesse período aí de 5 meses isso foi intensificado, né, a fiscalização na área do IPVA também, com as blitz, juntamente com o Batalhão Fazendário. O fisco tem trabalhado já há cerca de 3, 4 anos nessa fiscalização, se intensificou, né, tivemos incremento também no IPVA, incremento no ICMS, né, então nesse período conscientes, né, e chamados a dar o resultado também, em função da crise, o fisco trabalhou de forma dura, né, mais intensa nesse período, atacando várias frentes, foi nos dado alguns recursos importantes, né, a interação com a Polícia Civil, com a Polícia Militar também, nos ajudando aí nesse trabalho da fiscalização, e o incremento foi possível como nos anos anteriores, mas num período mais difícil como esse, né, no ano de 2019, cerca de 2 anos nós temos enfrentado muitos problemas também na área econômica, mas teve que ser feito um esforço a mais nesse período, e conseguimos aí esse incremento até surpreendente, né? Somos o 5º no Brasil em incremento, o 5º em resultado nesses últimos 5 meses, né, em todo o Brasil. Então, parabenizando aí todo o trabalho da equipe do Fisco de Goiás. Ô Paulo, um bom dia para você. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes assim, há quanto tempo você é presidente do Sindifisco? Eu sou presidente desde 1º de janeiro de 2017. Tá. Nós estamos já nos primeiros 6 meses aí do 2º mandato já. Entendi. E a pergunta é, como é que você avalia esse começo de governo Caiado, esse primeiro semestre? As coisas estão muito difíceis
ou você falou de aumento na arrecadação, é isso? Incrementamos em relação aos primeiros 5 meses do ano passado, né? Em torno de 9% a 10%. Todavia, isso não significa fôlego de caixa, né? Todos sabem que o orçamento de 2019 ele foi aprovado com algo em torno aí de 3 bilhões e 400 milhões de déficit, né? E com um déficit projetado aí de quase 6 bi até o final do ano. Então, um incremento aí de algo em torno de 1 bilhão, ele é importante, né? É a via correta, a via da Receita é a via correta para se solucionar os problemas financeiros do Estado, mas ainda há um déficit razoável, né? Razoável não, até escandaloso, e com restos a pagar, fornecedores ainda com contas a receber. Então, o fisco fazendo a sua parte, né, incrementando receita, mas ainda não é o suficiente para o Estado andar sair do vermelho, né? Nós temos aí um ano inteiro para fazer esse trabalho. O governo, ele tem tido dificuldades, inclusive, junto à Assembleia Legislativa, na questão aí de formação de base, demorou um pouco de tempo, né, para formar uma base para enviar os seus projetos. A reforma administrativa, por exemplo, ela que se iniciou no final de janeiro, né, com um grupo de trabalho, foi votada a primeira fase, e a segunda fase da reforma administrativa, que foi aprovada no mês passado, início do mês de maio, né, ela até hoje, o autógrafo de lei não chegou na Casa Civil para ser publicado. Ou seja, isso tudo vai impedindo o Estado de desenvolver o seu plano de governo, né? Só que, assim, da parte do fisco, independe de qual governo está aí de plantão, o fisco sempre trabalha com metas, sempre trabalha no sentido de incrementar a receita, combatendo a sonegação, né? Quanto mais a gente consegue combater a sonegação, quanto mais a gente consegue diminuir essas fraudes, né, esse índice de sonegação, o Estado consegue implementar suas políticas, aliviar a todos, né, porque todos pagando, né, fica mais leve para todos. Então o governo está se formando, nós entendemos isso, propusemos uma série de medidas no final de janeiro, dia 31 de janeiro, fizemos uma coletiva de imprensa para apresentar a propostas que o sindicato entendia com resultados importantes no curto e médio prazo, né? Foi feita uma avaliação por parte dos auditores que estão nas superintendências da Secretaria de Economia, foi feita a avaliação das propostas que fizemos, né? E chegamos aí em torno de 2,5 bi em 2 anos, né? Se implementados de imediato as medidas, né? Problemas com benefícios fiscais que o governo se mostrou interessado em resolver, porque tem corroído a arrecadação, né? Nós temos aí quase 50% da arrecadação de ICMS renúncia fiscal. Presidente, corroído por renúncia. Oi. Exato, o senhor está falando muito sobre essa questão de combate às fraudes, as fiscalizações que foram acentuadas, enfim, o senhor falou muito de um esforço, de um esforço conjunto de toda a equipe, mas da renúncia fiscal, quanto que desse montante de 9,84, quanto que a renúncia fiscal, né, o corte nos incentivos fiscais do setor produtivo contribuiu para esse aumento na receita, esse incremento na receita? Essa lei foi votada no final de 2018, né, na reinstituição dos benefícios, e foi feita uma modulação na alíquota do Protege, né, que é um programa que da parte incentivada, que vai para serviços sociais, para ONG, para outras ações sociais, bolsa universitária e tudo mais. Então, foi feita uma modelação, majorou para cerca de 15%, né, a alíquota do Protege, e não foi, na verdade, um corte dos benefícios, mas uma modulação do Protege, que é uma contribuição para aqueles que são beneficiários de incentivos fiscais. Em razão da noventena, essa lei passou a vigorar a partir de 1º de abril. Então, as transações, né, toda a apuração do CMS feita relativa ao mês de abril, ela é recolhida no mês de maio. Ou seja, então,
O impacto dessa medida na arrecadação foi no mês de maio, né? O primeiro impacto, né? Primeiro mês de fato onde a arrecadação sofreu o impacto dessa medida, gerou em torno aí de 53, 60 milhões de reais de incremento na receita do Estado. Então, de todos esses 5 meses aí, o mês de maio teve, além de outros do incremento natural em função da força de trabalho, teve mais esses 53 milhões, 55 milhões de incremento em função da mudança na alíquota do Protege. Então, nos primeiros trimestres tivemos aí em torno de 400 milhões de incremento, e agora, abril e maio, com esses em torno de 60 milhões de incremento em função da restituição dos benefícios que modulou aí a alíquota do Protege. O governo acerta mais ou está acertando ou está errando mais com essas ações? Veja, a situação é grave, a situação fiscal do Estado, financeira. Nós, como a carreira, digamos, que conhece tecnicamente, conhece o funcionamento da arrecadação, entende isso, né? Nós tínhamos aí um orçamento que chegou na Assembleia Legislativa no final de 2018 com um superávit aí de algo em torno de 200 milhões, né? Após ser feito todos os ajustes, né, no orçamento para 2019, feito pelo novo governo, chegou-se a um déficit, né, na verdade, de 3 bilhões e 400 transferido para 2019, mais uma projeção, um total de 6 bilhões para 2019. A situação não é fácil, a equipe está se formando ainda, tem gente chegando, tem servidores vindo de outros estados, convidados pela secretária da Economia, Cristiano Schmidt, para atuar nas diversas frentes da economia. Então, a gente está num período inicial de governo, de ajustes, né, de mudanças de práticas em muitas áreas, mudança de estrutura, que, como eu disse, não se concluiu ainda, porque nem a lei foi publicada, não saiu nem da Assembleia Legislativa, ela continua lá na Assembleia Legislativa após um mês de votada em segunda votação no plenário. Mas esse pessoal aí que a Secretaria da Economia vai trazer, né, importando aí, a gente poderia até chamar assim, são pessoas que conhecem da nossa realidade. Esses estrangeiros conhecem da nossa realidade aqui, da situação financeira do nosso estado? Olha, foi feito todo um diagnóstico pela Secretaria do Tesouro Nacional, né, na segunda semana, primeira semana de fevereiro, eles estiveram aqui. Mas é suficiente isso, presidente? Porque o senhor, à frente de um sindicato como esse, que lida diretamente com números, com a Receita, sabe bem a nossa realidade, né? Porque acho que é muito mais do que conhecer meramente de números, né? Sim. O que vem, assim, são pessoas que muito provavelmente a secretária confia e conhece, né? Mas de toda forma, eles vão ter que trabalhar obrigatoriamente, né, com a equipe da Secretaria da Economia, né, com servidores do Estado. Ela trouxe cabeças de fora, né, com conhecimento em nível nacional, né, dentro de uma visão que ela, inclusive, defende, deve ser partidária da visão dela, né, e que ela entendeu trazer para contribuir aqui e trabalhar junto com a equipe que conhece a realidade do Estado. Não tem como você importar cabeças, importar técnicos, né, para que cheguem aqui e do zero façam um trabalho na força do braço, da sua própria entendimento, sem contar com o conhecimento e experiência dos auditores, no caso da Secretaria de Economia, que conhece toda a realidade financeira do Estado, conhece todo o funcionamento da máquina da Fazenda Pública, da máquina da administração tributária, da fiscalização, aonde há necessidade de investimento para incremento de arrecadação, tecnologia. Nós éramos até 2010, a Secretaria de Fazenda de Goiás era vanguarda em nível nacional, porque a própria Secretaria da Fazenda detinha a sua equipe de técnicos e de desenvolvimento de sistemas. Nós sempre fomos vanguarda. Infelizmente, de 2011 para cá, nós fomos
acabou o investimento, problemas envolvendo prioridades no desenvolvimento de sistemas. Nós temos sistemas importantes que estão na fila esperando há 4 ou 5 anos, né? Então, aquilo que a gente não tinha problemas até 2010, né? Nós éramos vanguarda em nível nacional, né? De desenvolvimento, de ferramentas de fiscalização. A gente agora tenta, junto ao governador, esse olhar especial para essa área também. Então, a gente tem feito a nossa contribuição, o sindicato tem trabalhado fora até, digamos assim, do lugar comum de atuação sindical, né? Que não é tão somente cobrar aquilo que é direito, que é posição inflacionária e tudo mais. Nós temos investido e atuado de forma propositiva no sentido de ajudar a administração tributária a cumprir o seu papel, que é de incrementar a arrecadação. Então, de combater a sonegação, com a atuação, né, forte dos auditores fiscais, ainda que com o auxílio de outros órgãos, né, como o MP, Polícia Civil, Polícia Militar, mas com o carro-chefe aí, o trabalho de inteligência feito pelos auditores fiscais. Presidente, para a gente finalizar aqui, o que é melhor do que o Tesouro Nacional tem apresentado de proposta, esse plano de recuperação fiscal, plano de equilíbrio fiscal? O senhor, como homem experiente da área à frente do sindicato, qual é a sua avaliação? O que Goiás precisa aderir nesse momento? Veja, o governo federal, ele está enviou esse projeto de lei para o Congresso Nacional como um socorro emergencial, porque o próprio governo federal, ele encontra dificuldades, né? Ele tem problemas de déficit em torno de 150 bi, né, no orçamento, né? Tem que ter o seu rombo lá também, né? Os estados estão se socorrendo o governo federal até por uma questão que o Pacto Federativo tem que ser revisto, né? Está aí a reforma tributária tramitando no Congresso Nacional, né, para tentar simplificar e dar um certo grau de justiça na distribuição das receitas tributárias. A questão do socorro é um aval para a contração de empréstimos, né? A gente viu ali uma série de medidas que os estados têm que adotar, pelo menos 3 das que foram elencadas ali no projeto de lei, para que ele possa aderir. Esperamos, a nossa preocupação é que, como sempre, né, tudo recai sobre o servidor, como se o servidor público fosse ele que aprovasse leis, ele que propusesse leis, né? E na verdade nós prestamos um serviço à sociedade e somos remunerados por isso. Então a preocupação minha em relação a isso é que se isso, a contrapartida desses empréstimos, desse aval, venha a recair sobre o servidor. Nós recolhemos, nós não temos teto de contribuição previdenciária, isso aí não é falado, né? Nós recolhemos 14,25% sobre nosso salário bruto. Nós não temos teto de contribuição como no INSS, que é de em torno de R$5.900, quer dizer, um exemplo, só para ilustrar, se você recebe R$100 mil de remuneração, você vai recolher 14,25 em cima de R$100 mil. A gente não tem teto de contribuição. Então, fica parecendo que o servidor é que é o problema. A folha pode ser considerado um problema, mas por questões de pontuais, de desajustes e medidas equivocadas que foram tomadas. Mas o servidor não é responsável pelo problema do Estado. Infelizmente, as medidas que podem vir de contrapartida, elas, em princípio, recaem sobre o servidor, né? Sendo que nós temos aí um volume escandaloso de renúncia fiscal, créditos outorgados concedidos, acúmulo de crédito, venda de crédito, empresas faturando com venda de crédito acumulado, né? Como se fosse um ativo da empresa, e é um crédito público, né? Que tem que ser estancado, né? Corrupção, isso aí já vai dar coisa de 4, 5 bilhões aí em 3, 4 anos de gestão, se o governador atacar esses setores, né? Discutindo, revendo todos os termos de acordo, revendo todas essas leis que foram concederam renúncia e crédito otorgado e todos os benefícios, do que atacar o servidor que tem sua remuneração, o seu ganha-pão. Né? Minha preocupação em relação ao regime é esse, é que vá para um lugar comum, que é recair sobre o servidor público.
Ok, presidente, muito obrigada pela conversa, pelas explicações aqui no Jornal Bandeirantes. Bom dia e bom trabalho para o senhor. Muito obrigado, Rosane. É um prazer e estou à disposição aí da Rádio Bandeirantes para fazer as considerações que forem necessárias. Muito obrigada. Paulo Sérgio dos Santos, presidente do Sindifisco, o Sindicato dos Funcionários do Fisco do Estado de Goiás. Daqui a pouquinho a gente volta para falar, para comentar esse assunto aqui no Jornal